Graça e paz, amada igreja. Estamos aqui comemorando o nosso segundo domingo de aniversário da nossa igreja, nossa amada igreja. Eu gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós estamos comemorando então o nosso segundo domingo, das nossas bodas de cacau, 81 anos da nossa igreja aqui em Sorocaba. Que felicidade, que alegria podemos saber que Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos feito prosperar nesses 81 anos, Nós sabemos que não é fácil, são tantas dificuldades ao longo aí dos dias, mas o Senhor tem sempre estado conosco e tem feito com que a nossa igreja se mantenha bem, se mantenha fiel a Ele, principalmente embasada na palavra dele. Agora eu gostaria de, passando para o momento de adoração, nós vamos fazer a leitura do Salmo 1, versículos de 1 a 3. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu convido a igreja agora para o momento de adoração, de oração de adoração ao nosso Pai. Pai de amor, Deus de poder, eu sou grata a Ti, ó Deus, porque mais uma vez nós podemos estar aqui na Tua presença, Senhor, para render honra e glória que só a Ti são devidos, ó Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem realmente cuidado de nós, ó Pai, e nós Te louvamos por isso, ó Deus. São tantos momentos de incerteza que temos passado nesses últimos meses, mas o Senhor esteve conosco a cada um deles. E é por isso que eu Te louvo, eu Te adoro e eu Te glorifico, Senhor. Eu Te peço também, ó Pai, que o Senhor esteja conosco ao longo deste culto, ó Deus, tocando na vida de cada um dos irmãos, ó Pai, falando com cada um de nós, ó Deus, fazendo-nos sentir a Tua doce presença, ó Pai. Fica conosco a cada momento, ó Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém. Que com esse texto nós possamos refletir sobre a nossa vida, sobre aquilo que temos feito, sobre aquilo que temos passado, aquilo que temos falado, e se realmente isso tem agradado ao nosso Pai. E esse é o momento, então, de pedirmos perdão a Ele, para que Ele nos renove e nos dê forças para continuar a nossa caminhada. Então, vamos nos colocar em oração nesse momento. Faça a sua oração aí onde você estiver, feche seus olhos, se coloque na presença de Deus, amém? Oremos. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos o privilégio, Pai, de podermos falar contigo, Deus, e principalmente, Pai, de podermos contar contigo, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que quantas coisas temos feito que não te agradam, Pai, mas mesmo assim, ó Deus, o Senhor é um Deus misericordioso que está do nosso lado, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, porque cada um dos nossos pecados pode ser colocado nas tuas mãos, ó Deus, e o Senhor nos livra deles, ó Pai. O Senhor lava o nosso coração, ó Deus, e faz ele mais alto que a neve, ó Deus. Por isso eu te peço neste momento, ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos daqui em diante andar debaixo da tua vontade, ó Deus, fazendo sempre o teu querer, ó Pai, para que não erremos mais, ó Deus. Conduze-nos sempre no teu bom e agradável caminho, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Creia. Se você estiver junto às águas,
que fluem de Deus, do trono de Deus, certamente os seus ramos se renovarão. Amém, irmãos. A proclamação de perdão nós vamos encontrar no texto de Isaías 61, de 1 a 3. Vamos ler então. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Vamos passar agora para o nosso momento de louvor. Louvemos ao nosso Pai. Precisa da chuva, meu
aceitou o nosso convite, o convite que a pastora fez a ele, e está dedicando um tempinho para que nós possamos ser edificados com a palavra de Deus. Muito obrigada, pastor, pela sua disposição, a sua disponibilidade, e que Deus nos abençoe com essa palavra. Graça e paz. Que bom estar com a Igreja Metodista em Sorocaba, 81 anos. Que beleza! Parabéns a vocês, parabéns à pastora Thelma, parabéns à liderança e a todo esse povo bonito. Glória a Deus, nós temos alguma lembrança gostosa desta igreja, muito embora eu nunca fui pessoalmente no templo, na igreja, num dia de trabalho. A ligação que nós temos é o irmão da minha sogra, pastor João Inácio da Silva, um pastor metodista top. Foi pastor em Sorocaba, residiu na casa pastoral, que eu ouvi dizer que era bem grande, para seus quase 9 filhos, ainda devia faltar talvez as 2 últimas filhinhas dele. Então ele foi pastor há muitos anos, um pastor querido. Outro pastor foi o Laurindo Prieto, também um servo de Deus. Esse já foi bem amigo meu. Eu estive aqui em Santos com o Laurindo Prieto há uns 30 anos atrás. Ele me convidou, estive com ele, aquela igreja de Santos maravilhosa, pude estar por 3 dias. E tanto Laurindo como João Inácio da Silva, eles foram pastores em Cunha, não na Central, lá no meio do mato, no Jericó. Marcaram época. A igreja do Jericó, agora em maio, fez 118 anos, e eu estive sempre na Central. Claro, muita convivência com Jericó, e na Central de Cunha eu convivi por 19 anos. Agora, a gente mencionando Sorocaba, eu estou mencionando Jericó, Santos, e desde a minha infância a gente frequenta a igreja metodista. Só no pastorado estou há 43 anos, muito mais do que a idade da pastora Thelma, e a gente ama a igreja metodista. E o que eu mais gosto é de ouvir boas notícias. Que a igreja está indo bem, que a igreja está harmoniosa, a igreja está crescendo. Pastora Thelma, você fica me devendo. Nos próximos meses, quando você quiser, me dá notícias de Sorocaba. Eu quero ouvir, quero ouvir coisas boas, com certeza, do crescimento desta linda igreja irmã. E na palavra de Deus existe um texto que eu amo muito. Na verdade, o texto é de uma carta totalmente voltada a este assunto: igreja, corpo de Cristo. Eu vou ler aqui alguns versículos do 1º capítulo e vocês já vão saber aonde eu quero chegar. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai. Ok, depois a gente pula para o versículo 6 e 7. A graça que nos veio pelo amado. Quem é o amado? É Deus Filho, Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Redenção é compra. Ele nos comprou para o reino de Deus. E mais para frente, no versículo 13, fala que nós temos crido e tal. Aí termina o versículo: fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor.
o qual é garantia da nossa herança até o resgate total que ganharemos com o Senhor no céu. Você notou? Eu não li o trecho inteiro, mas destacando esses pedacinhos, você ouviu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, no começo da carta, nesse tratado do apóstolo Paulo, a Santíssima Trindade se envolveu para a criação de um povo chamado igreja, ou melhor, chamado corpo de Cristo, do qual fazemos parte. É alguma coisa transcendental, e eu gosto de pensar assim, porque o nosso Deus é soberano, Ele é infinito, nós não alcançamos a realidade do que Deus é. Ele é muito mais do que qualquer imaginação humana, assim como Ele é muito mais em bondade, em amor, em justiça, e nele nós temos a filiação, somos filhos para estar com Ele pela eternidade. A nossa igreja deve sempre se lembrar desse fator sobrenatural que faz bem. A gente não é uma sociedade só humana, pessoas e coisas materiais e organização e cânones e planejamento, tudo faz parte. Mas a igreja é um grupo de pessoas abençoadas, redimidas, com as quais Deus trabalha. E mais ainda, pelas quais Deus manifesta, e aqui está a chave que eu quero agora enfatizar muito. Deus quer mostrar pela igreja, por você e por mim, a sua sabedoria. Então eu continuo com Efésios 3:10. Olha o que esse versículo fala. E ele aqui se refere a anjos, habitam aonde? Não sei, ninguém sabe. Anjos não são de carne e osso, eles são espirituais. Habitam aí pelas estrelas? Ninguém sabe. O fato é que eles estão lá, como eles estão na terra também. Nós não enxergamos. Então ouça o versículo, Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, ou seja manifesta, ou se torne patente. Aonde? Lá nos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, os anjos percebem a sabedoria de Deus através deste povo chamado igreja ou corpo de Cristo. Sabem que eu fico pasmo com isso? Vamos imaginar um pouco, eu falei na transcendência sobrenatural, o Deus triuno, lá na eternidade, planejando a igreja. Olha, e eu não estou inventando, ali quando nós lemos Efésios 1, no versículo 4, fala que ele já nos conhecia antes de haver mundo. Olha só, e como que ele conhecia? Existe aqui uma certa polêmica ou dúvidas. Por que Adão pecou? Por que o pecado entrou no mundo? Olha, explicação ótima não existe. Mas o que eu posso dizer é que Deus sabia que haveria pecado, porque Deus não abriu mão de dar ao ser humano o dom que ele tem: liberdade. Deus é livre. Ninguém gosta de prisão, nem de ser tolhido, nem de ser proibido de coisas até normais. Nós gostamos de ser livres. Por isso Deus sabia, o homem vai usar a liberdade dele para pecar.
mas nós, Santíssima Trindade, nos ofereceremos. Foi o que o Deus unigênito fez, vindo ao mundo, e como inocente foi pagar com o seu sangue a libertação daqueles que se tornaram escravos do pecado. E assim existe uma troca. Jesus levou o nosso pecado e nós ganhamos a justiça de Deus. Então, é um plano eterno que está em curso. E eu disse que eu fico pasmo por uma razão muito simples, mas ao mesmo tempo, você sabe que eu amo astronomia. Eu já cheguei a dormir ao relento em acampamentos, em noites sem lua. Aquele céu esplêndido, no lugar onde não tem cidade, e a gente podia ver melhor o céu. Que maravilhas, estrelas! E é isso que eu quero tocar para mostrar a grandeza da igreja. Olha só, a Terra é um planetinha, tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, ok. Se o Sol fosse desse tamanho, a Terra seria uma poeirinha. O Júpiter, que é o maior, seria menor que um grãozinho de arroz. Ou seja, planetas perante o Sol são um pouquinho de nada. Agora, imagina que o Sol é uma estrela e na nossa galáxia chamada Via Láctea, calcula-se como o Sol existem outras estrelas. Alguns dizem 200 bilhões, alguns dizem 250 bilhões de estrelas. A maioria é um pouco menor que o Sol, mas tem milhões de estrelas maiores, mas é muita estrela. Pensa nessa poeirinha chamada Terra no meio de uma galáxia. O que é a Terra? É um pedaço de nada. Pior ainda, do século passado para cá, lá pelo começo do século XX, descobriu-se que existem outras galáxias. Hoje o Hubble, já há uns 20, 30 anos, lá no espaço ele está girando em volta da Terra, fora da atmosfera. Ele consegue olhar galáxia por galáxia. E descobriram que existem não milhares, nem milhões, bilhões de galáxias. Pronto. Olha, é aí que eu disse que a nossa cabeça até explode. Uma estrelinha no meio de uma galáxia tem uma terrinha, chama planeta Terra, e aqui nós habitamos, e o povo que Jesus salvou mora aí, e esse povo que ele salvou está mostrando para o universo, para os anjos de Deus, também os anjos caídos, são todos seres espirituais, mostrando a glória, a sabedoria, a majestade de Deus. Você e eu fazemos parte dessa história. Nós mostramos o que Deus é pela nossa vida. Pensa bem, a igreja é uma entidade fantástica que existe para mostrar as maravilhas de Deus. Nós fazemos parte disso. E a pergunta é, nossas igrejas em Santos, em Sorocaba, nossas igrejas cumprem o seu propósito? E eu ressalto aqui um senão. A igreja não faz isso por força, nem por violência, nem por status, nem por dinheiro. E não porque tem amizade com o político e porque tem favores da prefeitura ou do estado ou do governo. Não, é até melhor a igreja não receber nada de subvenções federais ou municipais, nada. A igreja não está aqui para dizer sou bonita, forte e poderosa. A igreja está aqui para dar o seu testemunho.
o nosso testemunho de honestidade, amor, cuidado pelas pessoas. Isso é igreja. E é bom que prefeituras, que governos digam, e tem dito, viu? Digam, essa, aquela, outra igreja são parceiros que ajudam a municipalidade, tiram crianças do mau caminho, educam a juventude para não caírem em drogas e em vícios, preservam a sociedade através de bons casamentos e de lares bonitos. A igreja atua na sociedade, porque ela está levando o amor de Cristo, a santidade, a retidão, a justiça. Então a igreja faz diferença, não porque seja poderosa, mas porque é composta de gente fiel, que faz coisas lindas. Olha, um setor que a igreja atua que eu acho lindo. Eu trabalhei muito em casa de recuperação de viciados. Tanto crack, essas drogas químicas, como o cigarro e o álcool, matam. No caso de drogas, essa dependência química é um problema sério. Por problemas até de família, eu vim a conhecer muitos psiquiatras. E eu ouço o que eles dizem, transmito aqui. Um psiquiatra trata de uma determinada pessoa que tem uma psicose, tem um problema mental. Remédio, terapia, família e tal. Mas o psiquiatra diz, se for dependência de drogas, eu não sei curar, não sei. Eu posso trocar uma droga por outra. Não tem cura. E eu pude contemplar que pelo poder de Deus, pela Bíblia e a oração, drogados foram libertos completamente do seu vício. Isso a igreja faz. Governos não fazem. A medicina não alcança. Mas a instituição que eu trabalhei por 14 anos, eu pude contemplar, com certeza. Era uma instituição pobre, não tinha profissionais pagos, não. O que ela tinha? Bíblia e oração. De vez em quando, ali algum médico dava um palpite, uma ajuda. Bíblia e oração, poder de Deus, é a igreja esfregando na cara do inimigo que o ser humano tem cura no sangue de Jesus. E a igreja fazendo os anjos de Deus aplaudirem, porque ela está salvando homens e mulheres, colocando-os em sintonia com o Criador, promovendo a verdadeira vida aos pés do Senhor Jesus. Sabem de uma situação também que eu acho linda. Uma determinada escola em São Paulo admitiu, alguns anos atrás, eu vi essa história tão bonita, admitiu um professor da APEC para dar aula de religião. Aliança Pro Evangelização de Crianças. Era um departamento evangélico que tinha, com a Prefeitura de São Paulo, um convênio. E somente quem era filiado à APEC poderia dar aula de religião de uma maneira oficial, e a escola aceitava. Então foi lá um professor, uma escola com 15, 20 classes, ele tinha uma classe, alguns dias por semana ou dois, poucos dias. Quem quisesse, era livre, não era obrigatório. Quem quisesse iria naquela determinada aula receber ensinamento da Bíblia, de Jesus, princípios, ética, e assim passou o ano. Um pequeno grupo de alunos seguiu aquele curso de religião. Note bem, quantos alunos a escola tinha? Ao final do ano, o diretor falou para aquele professor: está terminando o ano que vem você voltará para cá? Por favor, volte, continue dando aula. Por quê?
Muitos aqui nunca te viram nem te conhecem, mas desde que você começou essa classe especial, a escola inteira melhorou, o nível de educação, comportamento melhorou, o nível acadêmico subiu, a escola está em mais harmonia que eu nunca vi. A tua influência é positiva, é grande. Olha só, é o poder de Deus manifestando pela igreja a sabedoria do Senhor. Sorocaba está fazendo isso, está mostrando o poder de Deus pelo testemunho da sua gente, da sua liderança, da sua grande pastora Thelma. Ela é tão pequenininha, mas é um amor de pessoa. E eu sei que é uma serva de Deus muito especial. Deus está agindo através de vocês, como eu quero que esteja agindo aqui em Santos, movendo as pessoas, para que o nosso testemunho seja vibrante e possa cumprir esta palavra do próprio Deus, manifestar sua sabedoria perante os principados nos lugares celestiais e perante a terra, perante pessoas, perante organizações. A nossa igreja pode ser bênção, está sendo e continuará sendo para a glória do Senhor. Que Ele nos revista do Espírito Santo, abençoe vocês nestas festividades, e nós rogamos a Deus pela Metodista em Sorocaba e pelas igrejas em geral, pelo nosso bispo José Carlos Pérez, que Deus nos guarde e abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora o nosso coral, vamos cantar um pouquinho da saudade de todos os irmãos, e eles vão cantar pra gente o hino Sou Feliz. Amém.
guardá-los, a protegê-los e a fazê-los, ó Deus, com que cresçam, ó Pai, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, cada dia mais, ó Deus, inteligentes, ó Pai, e que possam, ó Deus, ter seus planos, ó Pai, sempre firmados em Ti. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor cuide, ó Pai, do futuro deles, ó Deus, de tudo que eles quiserem ser, ó Pai, que o Senhor realmente, ó Pai, abençoe-os e guarde-os em tudo que fizerem, ó Deus. Obrigada, Pai, por tão maravilhosa graça, ó Deus, de termos as nossas crianças conosco, ó Pai. Guarda e sempre protege eles, ó Deus, e nós também como pais, ó Deus, nessa tão difícil tarefa de educar, ó Pai, mas que nós possamos estar centrados em Ti, ó Deus, e sempre ouvindo a Tua voz, buscando em Ti, ó Deus, sabedoria também, para cuidar dos nossos filhos, ó Deus. Em nome e por amor de Jesus te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Agora nós vamos encerrar o nosso culto. Vamos fazer o Pai Nosso, vamos orar o Pai Nosso e em seguida ouvir a bênção da nossa pastora. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Recebamos então a bênção da nossa pastora. Amém, irmãos. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, a bênção de Jesus que se fez menino, a bênção do Espírito Santo que nos traz alegria e renovação, esteja conosco hoje e sempre, nos dando crescimento em graça e em estatura e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Amém.